todos se sintam hoje um pouco diferente de ontem, muito mais próximo do contador de histórias de causos do sertão da Bahia. Esqueçam todas as informações que eles lhe deram sobre um tal André Luiz Peixinho, porque elas não importam nesse momento para as nossas reflexões. E eu gosto muito de dizer isso, de que eu prefiro ser conhecido como o espírita que veio do sertão. De certa forma, lá é a história típica do Evangelho, e brinco muito falando que depois do Sermão da Montanha, só há uma segunda versão atualizada das palavras do Cristo, o Sermão da Serrinha, a minha terra. E lá tinha uma curiosidade, era que na praça onde fica o centro espírita, o primeiro centro espírita da cidade, chamado Deus, Cristo e Caridade, que aliás tem uma história curiosa, porque foi um espírito que criou o centro, inclusive mandou buscar os estatutos que ninguém conhecia da Federação Espírita Brasileira. Vizinho tem a igreja matriz, e do outro lado existia uma religiosidade ligada à Umbanda, um templo de Umbanda. Por isso que lá é também a segunda cidade do país que tem a Praça dos Três Poderes. Tem a de Brasília, então lá tem essas peculiaridades. E eu nasci e cresci no clima do estudo do Evangelho, e descrevo até um pouco no prefácio dos Bem-aventuranças e outras belezas espirituais, o livro que está ali publicado. Eu nasci e cresci, como se dizia à época, sentindo o calor do Evangelho ao pé da fogueira do Evangelho. E eu lhes explico. Na minha terra, o Evangelho era, digamos assim, o best-seller do pensamento espírita. E, inclusive, há uma citação de Manuel Miranda, num dos seus livros, sobre um médium que existia nessa região e que gostava muito do Evangelho porque era discípulo de João Hus. Aí eu descobri quem era o médium. Era Aristóteles Peixinho, meu pai. E o que é que ele fazia? Ele fazia do Evangelho o seu estudo primordial. Tinha uma curiosidade, antes mesmo que Honório Abreu lançasse o Miudinho em Minas Gerais, ele já estudava assim, bem vagarosamente, palavra por palavra melhor. Ele falava versículo por versículo. E o que é que acontecia? Eu achava lento aquilo ali, mas meu pai é lento e lerdo, olha só. Ele leva uma semana no versículo, comentando, estudando, não sei o quê, uma semana num versículo, coisa estranha. E ele se associou a uma pessoa muito culta no movimento espírita brasileiro, Elzio Ferreira de Souza, que escreveu o texto de Divina Presença, um dos mais belos livros da literatura mística espiritual. E eles ficavam lá conversando sobre o Evangelho. E criaram uma sessão, um horário específico, às 17 horas, dia de domingo. Então nós nos reuníamos para conversar sobre o Evangelho. Às 18 horas começavam as informações espirituais sobre o Evangelho. Era assim que a gente estudava. Mas como ele tinha uma boa memória, e é o que vai nos interessar aqui, na adolescência a gente teve que aprender o livro chamado Paulo e Estevão. Aprender mesmo, de memória. A gente tinha que saber o livro. Anos depois, um espírito chamado Euniston escreveu uma adaptação de Paulo e Estevão. A primeira parte sobre a forma de perguntas e respostas, a segunda parte sobre a forma de poema. Então nós temos dois Paulo e Estevão. O Paulo e Estevão feito em Pedro Leopoldo e o Paulo e Estevão de Serrinha, É uma construção local específica. E como é que ele falava? Ele falava como orador, embora não tivesse grandes conhecimentos acadêmicos, literários, ele só tinha o 3º ano primário, se eu não me engano. Ele aprendeu a falar, progressivamente aprendeu a falar. Evoluiu bastante. Dizem que uma vez ele estava falando e um orador levantou-se, depois que ele acabou de falar, e disse: olha aqui a prova do progresso que o Espiritismo provoca. Aristóteles, antigamente, de 3 palavras que ele dizia, 4 eram erradas. Agora só são 2 erradas. Isso é uma tremenda evolução. E ele se transformou em alguém épico, assim, condoreiro, orador entusiasmado, claro, com as suas limitações linguísticas,
mas a memória era fabulosa. E Paulo Estevam, ele narrava de ponta a ponta, nos mínimos detalhes, e a gente tinha que acompanhar. Tinha que acompanhar de que maneira? Sabendo onde ele parava, porque ele ia falando e de repente ele parava e perguntava. Assim, por exemplo, e Paulo de Tarso, aliás, ele não falava assim, e Saulo dirigiu-se a Damasco, na Síria, munido de um documento para prender Ananias, mas ia investido de várias reflexões. Por que ele não tinha a paz que os cristãos aparentavam? A cada dia ele encontrava um olhar que lhe dizia: estou em paz. E foi nessa caminhada que só o apino algo aconteceu. E ele viu uma luz. E da luz, logo a seguir, ele caiu do cavalo. E ao cair do cavalo, ele chamou duas pessoas. Quem foram as duas pessoas? Era assim. Aí a gente tinha que responder imediatamente: Jacó e Demétrio. Foi o que ele gritou. E ele então, aí ele continuava. De repente esteve na casa de Ezequiel. E Ezequiel lhe propôs: vá para o deserto. Lá você encontrará as necessidades materiais satisfeitas nos meus negócios. Como era o nome do deserto? Era o deserto de Dan, você tinha que saber. E lá ele se encontrou com um casal que fugia da perseguição do próprio Saulo de Tarso. Como era o nome do casal? Era assim. Então você tinha que saber minuciosamente e acompanhar o ritmo da descrição. Foi dessa forma que então eu aprendi algumas coisas sobre Abigail e as suas lições, que é o tema da palestra de hoje. Então eu nasci e cresci, melhor dizendo, nesse ambiente espírita, com essas lições e esses estilos de aprendizagem. E fiquei me perguntando, o que eu falaria hoje sobre esta personalidade, que nós conhecemos basicamente pela pena de Emmanuel, no livro Paulo Estevam. As outras informações são muito pequenas e fugazes. Nós conhecemos então alguma coisa importante da história da época em que ela participa, e antecipadamente vamos dizendo que Saulo talvez deva a ela uma enorme experiência do lado feminino, digamos assim, fazendo com que aquele cérebro brilhante aprendesse a conviver com um coração suave e doce. Era uma espécie de cumprimento. Ela vivia numa cidade chamada Corinto, que lá nas lembranças vagas que eu ainda tenho do Paulo Estevam, era a mais bela joia da coroa romana na velha Acaia. Era assim que Emmanuel descrevia. Não sei se você sabe, mas Emmanuel é um poeta, um apaixonado, e sempre coloca, digamos assim, uma linguagem com estesia muito significativa. E lá ela tinha a sua família reunida, que era composta praticamente do irmão, Gesiel, e do pai, Josedebe. O nome é mais ou menos esse. O livro começa sem que seja a sua presença o mais significativo. Mas logo a seguir, com a chegada de um dos pretores ou algumas autoridades, uma nova autoridade romana, coloca-se um edital dizendo que quem tivesse reclamações contra o Império Romano se apresentasse às figuras recém-chegadas das autoridades. E o pai acreditou nisso. Embora fosse bem discípulo do judaísmo, e os filhos foram criados nessa tradição, Gesiel e Abigail, ele tinha um ímpeto de justiça e não acreditava que merecer aqueles confiscos de outras épocas, e a sua pequena herdade estava bastante diminuída em função do patrimônio que possuía, graças ao que ele chamava de expoliação. Ledo engano pensar que a justiça romana ia funcionar daquela vez. E ele, ao chegar lá, além de ter os bens não restituídos, teve o que ainda restava penhorado ou tomado. Em suma, foi receber e terminou sendo, de certa forma, prejudicado. E revoltado, então, ele toca fogo no vizinho, e o vizinho era romano. E um escravo sofre.
É claro que os irmãos, que já tinham uma experiência espiritual muito mais rica do que o próprio pai, vendo aquela cena, desesperam-se. E os romanos descobriram logo quem era, o culpado daquele incêndio, e quanto mais a notícia era agravada pelos efeitos negativos nos próprios servos, mais a situação jurídica ficava problemática. E é assim que Abigail conhece mais uma situação na sua vida já difícil, delicada, porque o pai vai para o sacrifício. O irmão, tentando salvar o pai, diz que foi ele o autor da história. Diz, bom, um é réu por ter sido visto fazendo. E ao invés de liberar dizendo que o outro era o responsável, disse, não, agora esse aqui é réu, confesso. Em suma, ao invés de punir o autor, vamos punir o outro porque se declarou também autor. E aí condena o Gesiel às galeras. E aí há uma cena bastante épica e ao mesmo tempo muito dorida, é quando Abigail se vê naquele ambiente do judiciário, da cadeia, frente à situação de um irmão já sendo levado para a prisão e um pai que é chicoteado até a morte. E ela então canta. Como sempre, eu lhes garanto, não irei cantar por uma questão de segurança pessoal da vida de vocês. Mas ela canta e ali vem entrar a verve de Emmanuel, quando ela, com aquela voz cristalina, com aquela voz maviosa e dorida no sofrimento atroz da perda simultânea do pai e do irmão, então ela mostra a sua fé em Deus. Essa é a primeira grande lição que ela apresenta. E ela então, Emmanuel então compõe um poema que fala dos pedidos dos humanos, dos seres humanos, em relação à divindade, que no caso era Jeová, e como clama-se por misericórdia, clama-se por afeto, por cuidado, por carinho, nas situações que está vivendo. Logo mais, a inspiração espiritual lhe faz chegar a um servo do Império Romano, aliás, um guardião daqueles da época, e ele diz, fuja, porque se você ficar aqui, vai ser mais dolorosa a sua situação. Provavelmente uma mulher naquela época, na sociedade patriarcal, seria vítima dos abusos físicos, sexuais, de modo geral. E ela então corre para a casa de Zacarias, a sua esposa, e a sua esposa que estão prestes a viajar, entra num estado febril e logo a seguir, ainda doente, vai para a estrada de Jope, onde vai morar. Ali vocês já conhecem o drama de uma alma em formação, porque ela era uma jovem, uma alma que não tem as vivências facilitadoras do cotidiano, nem econômicas, nem sociais, era um povo dominado, e tinha basicamente para a autossustentação essa fraternidade judaica, entre os amigos que eram possíveis de estarem juntos e se apoiarem mutuamente, o que é uma característica muito forte a posteriori no próprio cristianismo. Mas aqueles que eram judeus, naquele momento, se apoiavam para se livrar das perseguições romanas de um modo geral. Passam-se os tempos, e ela melhora, ela revigora-se, revitaliza-se na casa de Zacarias. É quando ela conhece o jovem Saulo de Tarso. Ali eu diria que é o oposto do ponto de vista de vivência psíquica. Ela é a alma tipicamente feminina, a musa romântica do amor imortal. Ele é o pensador, de certa forma, o filósofo, é o regulador dos princípios e das leis na prática do cotidiano. É alguém que aspira à conquista, portanto, características bem masculinas, típicas, encarnavam na sua vida. Não eram qualquer. Saulo de Tarso havia sido formado, de certa maneira, na tradição judaica, mas sabia também o que era o romano, por isso se fez cidadão romano e conhecia o grego, portanto, ele era, de certa forma, internacional, cosmopolita, e tinha uma ascensão quase meteórica, porque representava, digamos assim, um ingente esforço de manter a ideia de Jeová íntegra em função
da situação delicada de estar mais uma vez o povo judeu dominado por um estrangeiro, no caso agora o romano. E ele então vai vivendo a sua vida esperando a aposentadoria de um mestre chamado Gamaliel para assumir o seu lugar. E vive ali os albores da juventude, com seus anseios muito claramente definidos pela lei, pelo rigor da lei, pelo cumprimento dos mandamentos existentes à época. Era, portanto, um rigoroso seguidor dos princípios exarados desde o tempo dos 10 mandamentos e pelos profetas que a posteriori o complementaram. Mas um dia, seu amigo Alexandre o surpreende e diz-lhe: mas por onde que você vai desse jeito? Biga romana? Andando de biga romana? Com esse tipo de roupagem? Está meio estranho. Era um amigo do próprio Sinédrio, ele diz: embora eu ande de biga romana, que vista de traje à grega, no coração, acima de tudo, a lei. Era assim que ele dizia, a lei de Moisés. Mas para que essa biga romana? É porque agora eu visito uma jovem na estrada de Jope, era Abigail, e onde ele entretecia seus laços de fraternidade, de amorosidade e de busca de conjugalidade, segundo os princípios mais rigorosos do judaísmo. E ela, ali nas suas conversas, ambos trocavam ideias sobre a supremacia do Deus único, a vivência dos 10 mandamentos, o cumprimento da lei como sendo algo superior à vida das pessoas comuns, romanas, e mesmo judias que não sabiam seguir aqueles mandamentos com a segurança que faziam. E ali ela era o seu aconchego. Então, nós temos, em primeiro lugar, a persona de filha e de irmã, trabalhando com a sua amorosidade. Agora, a de futura esposa, já em outra função psíquica, mas sempre com essa polaridade feminina bastante acentuada. E ele, então, narrava os seus anseios, as suas possibilidades intelectuais, de ascensão no sinédrio, as suas possibilidades de defender a lei até o fim. Era esse o seu anseio, e sempre mostrar a supremacia de Moisés. E ela notava que os seus impulsos eram muito intensos e tentava aquietá-los. Se é aquela figura que é o contraponto, é preciso ter cuidado para não exorbitar nos procedimentos, para atuar de uma forma em que a misericórdia estivesse presente, já que ele era uma autoridade, para entender que nem todos tinham a capacidade de perceber aquilo que ele percebia em função da sua própria formação, muito mais apurada do que a maioria da população. Mas aqueles eram tempos de justiça, mas muito mais de justiçamento. Foi quando Saulo conheceu a história da Casa do Caminho. Dos caminheiros, como se chamavam, não eram sequer chamados de cristãos. E conheceu figuras como Pedro, Tiago, e aquela prole de pessoas que estavam ali presentes pelo sofrimento de modo geral. E chegou a eles, nessa Casa do Caminho, a Pedro e a Tiago, uma pessoa muito diferenciada, pelo visto, porque em pleno delírio da febre, falava de Isaías. Isaías, e falava muito das profecias, dizendo que um dia o Senhor chegaria. Quem leu o romance vai saber que se tratava de Estevão, que era o nome que Gesiel usava depois de ter sido jogado numa das praias por bondade. Detalhe, foi colocado numa das praias por bondade, porque ele foi considerado portador de uma peste, de uma doença, e como ele havia salvo nos cuidados que fizera uma autoridade romana, ele então foi colocado na praia ao invés de ser jogado ao mar. E alguém foi assaltá-lo, e até há assaltantes curiosos, desde aquela época, e ao assaltá-lo, percebeu, pelo pedido que ele fez, que não deveria matá-lo. E logo depois ele foi transportado numa carroça para a Casa do Caminho. Como os laços vão se entretecendo, porque a Casa do Caminho é muito próxima, do ponto de vista geográfico, da estrada de Jope, onde estava Abigail.
e ali seu irmão, que era fonte de saudade, de lembranças agradáveis e ao mesmo tempo, algumas delas as mais intensas tristonhas, estavam se aproximando. E quem era o vínculo entre eles? Nós vamos ver que é Saulo. Saulo então vai àquela casa e vive experiências incomuns. Ele quer discutir, dialogar, melhor, impor as suas ideias, porque diálogo não era o forte dele, impor as suas ideias. Encontra um bando de criaturas estropiadas, e em chegando lá, essas criaturas não se defendem como ele esperava. Mas quando ele ouve a palavra de Estevão, se sente desafiado, porque Estevão fala com verve, com potência, com criatividade e com conhecimento de todos os profetas. Ele então se empolga com aquela jovem cultura, mas no final ele faz algo que desespera Saulo. Fala que todos os profetas apenas prepararam o caminho de chegada do mestre. E fala do carpinteiro, e fala da sua missão, dos seus exemplos, de como ele veio dar cumprimento à lei divina na terra. Ele quer dialogar, ele quer discutir, mas Gesiel, que é Estevão, diz que a doutrina do Cristo não é de contundências, não é de debates, é uma doutrina de amorosidade e foge da situação. Ele então arma uma espécie de delação à época, delação infundada, e duas pessoas fazem esse trabalho para que eles sejam chamados ao sinédrio. Todos são chamados, João, Pedro, Tiago e o próprio Gesiel. E é claro que esses três são afastados de alguma forma, e a figura proeminente é a de Gesiel, agora com o nome de Estevão. E dá-se o debate no próprio sinédrio, e Paulo de Tarso, que ainda é Saulo, perde aquela lida. Ele, que era o maior orador de então, vive uma angústia tremenda, porque está sendo derrotado por um jovem que não tem nem letras suficientes. E quando ele diz que Jesus não passou de um reles carpinteiro, a frase que Emmanuel coloca é lapidar. Ainda bem, porque desta forma não ficaremos sem teto. Os carpinteiros sabem fazê-lo. O teto que nos abrigará das intempéries do mundo. E então, Gesiel faz uma espécie de peroração criticando ou revendo os conceitos dos profetas e pergunta onde está o estilo de Jó, de Amós, de Malaquias, e todos eles que viveram na pobreza, que viveram nas maiores dificuldades. Onde está a voz de Jeová naquele sinédrio, que era pura riqueza, poder e intriga? Isso ameaçou de alguma forma o ânimo daquelas criaturas, e Saulo então se desequilibra e ataca Gesiel com uma bofetada. Em suma, ele perdeu mesmo o controle sobre as suas próprias emoções. E o outro não reage, mostrando que a experiência de Jesus era uma experiência de não violência e que não valeria a pena resistir ao mal. Ele então prepara-se para, de alguma sorte, conseguir condenar aquele indivíduo que o derrotou. E não era uma derrota qualquer, era uma derrota assistida pela mídia da época, por tudo que podia ser. O povo ficava do lado de fora, as autoridades e os nobres, os mais bem-aquinhoados, ficavam naquele plenário do templo, e todo mundo sabia que pela primeira vez Saulo de Tarso encontrou um adversário na locução à altura. Mas ao fazer isso, ele também ainda mantinha os seus laços com Jope e Abigail. E quando ele narrava o seu zelo pela doutrina e os passos que estavam sendo dados, ela o advertia: cuidado, é preciso estar atento e dar oportunidade a este jovem. Quem sabe ele poderá ser convertido, ele poderá ser esclarecido. Ele até concordava, ele não desejava fazer mal nenhum àquela criatura, ainda mais com aquela voz suave, tranquila, serena de Abigail, incitando-o a ter um certo cuidado, uma certa temperança. Ele queria convertê-lo, mas, acima de tudo, a lei.
E era Abigail, então, que fazia esse contraponto com o clima do Sinédrio. Mas essas coisas não saíram facilmente a contento para Jeziel, e ele foi condenado ao apedrejamento, em que pese a interferência do mestre Gamaliel, que conseguiu salvar os outros 3. Mas Jeziel, ele não perdoava. Ele teria que ser exemplarmente castigado para não violentar a lei da forma que fazia. E isso devia servir de escarmento para a população. E como isso era uma festividade, imagine vocês, lapidação virava festividade, porque todas as sinagogas eram chamadas para trazer as suas pedras e lançar naquele que era o condenado. Então ele, prelibando seu triunfo e sua ascensão ao Sinédrio, mais ainda porque Gamaliel disse-lhe que já ia se aposentar, então ele pede a Abigail que lhe acompanhe nessa festividade. E aí é que ela reage. Ela reage com seus dotes femininos, dizendo-lhe que não suportaria essa cena. E ele então se choca com aquilo. Então você não me apoia nas lides de defesa da lei mosaica? Ela tem um outro olhar sobre tudo aquilo. Embora amasse aquela figura na forma mais suave e terna que poderia ter o amor, na linguagem de Emmanuel, ela não se sente convidada a participar desses sucessos políticos sociais, menos ainda sabendo que alguém vai ser sacrificado. Mas ele insiste dizendo-lhe que ele quer apresentá-la como a sua noiva, a escolhida para fazer o seu lar, cuidar dos seus filhos e, claro, manter a lei e os profetas acima de tudo. Foi então que ela fez uma concessão: chegarei no final, mas poupe-me esta visão. A sensibilidade dela, mesmo sabendo que era um cumprimento de uma ordem legal, não lhe permitia estar diante dessa situação. E acontece exatamente o proposto. Ela chega já no final, e vendo aquele homem no poste sendo lapidado, já sangrento, olha-o, e há uma cena épica, quando ela, pelos traços, diz: mas este é Jeziel. E começa então a entrar numa emoção muito singular, porque o tão esperado jovem, que ela sempre pintava com as cores de defensor dos profetas, como é que ele foi parar naquela situação? E ela então implora ao seu noivo, que quer falar com ele, de alguma sorte, porque ela reconhece nesse: não, mas o nome não é o mesmo, mas não sei o que é, mas é Jeziel. Por que ele trocou o nome? Por que ele está nessa situação? Eu não sei. Eu reconheço, eu seria capaz de reconhecê-lo entre 1000 outras formas, as mais variadas, em 1000 outras circunstâncias, porque os laços de afinidade gravam profundamente na criatura humana o semblante, além da aparência usual em que a pessoa se apresenta. Ou a comunicação se faz psíquica e ela reconhece de imediato. E ele então, para salvaguardar as aparências, grita para as criaturas que o homem já está praticamente morto e que quer extrair, no último momento, uma confissão, que ele renuncia a esse carpinteiro maldito para ficar com Moisés. E assim leva para o seu gabinete, ante aquele fenômeno que lhe deixa estupefato. Só pode ser engano. E ali há um diálogo singular. Saulo está a postos, Estevão, Jeziel está à morte, quando ela o acolhe nos seus braços, no seu aconchego. E então ela lhe pergunta o que foi que aconteceu. E ele narra em palavras poucas e já agônicas que ele conheceu Jesus, Jesus de Nazaré, e que ele era o Messias prometido, e que ele era a grande revelação esperada pelo povo judaico. Saulo está ouvindo aquilo, está mais ainda surpreso com a situação de ver que ela o reconhece e realmente é o seu irmão. E então, no último instante, ele vira-se para Saulo e ela o acolhe dizendo: Saulo é bom, defendeu Moisés até o fim. Quando conheceu o Cristo, fará o mesmo. Palavras proféticas que ela recolhe e fica intrigada: quem será esse Jesus
que é capaz de levar o seu irmão tão íntegro, tão sério, tão cheio de virtudes, tão dotado de conhecimento da lei, dos profetas, a vivenciar esse tipo de experiência. Largar tudo isso por Jesus? Quem será esse Jesus? Imaginemos então o estado de Saulo. A noiva é irmã do apedrejado, do lapidado, como eles chamavam. Ele, ao invés de acusá-lo, como seria pertinente, segundo os cânones da época e das emoções de passagem, simplesmente se declara que ele é bom, apesar da lei, apesar do apedrejamento. Ele gostaria provavelmente de encontrar um adversário, alguém que o acusasse, alguém que o condenasse, para aliviar o seu sofrimento naquele instante de grande confusão intelectual e principalmente afetiva. Mas não, encontra um olhar carinhoso desse indivíduo às portas da morte e encontra outro olhar ainda mais carinhoso daquela figura que veio para ser apresentada como sua noiva e que agora conhece uma barreira intransponível do momento, que é a barreira do orgulho. E assim que ele morre, Jeziel morre, Saulo chama Abigail ao seu lado e simplesmente diz: nossos sonhos estão acabados. Não podemos mais conviver juntos. É o homem da lei, é o masculino dominante na conquista e ao mesmo tempo a expressão do orgulho que ainda era forte e presente em sua alma. Não podemos continuar com nossos afetos, porque eu não posso conviver com uma pessoa do qual o irmão é um adversário e, além do mais, eu sou e serei considerado o seu algoz. Como posso estar numa situação vivencial e expressar meus sentimentos se sempre serei visto como alguém que assassinou esta criatura, que é o próprio cunhado? A expressão cunhado não é usada por Emmanuel. E ela então agora vê-se numa situação de maior sofrimento. Não é simplesmente a morte do irmão perante a lei. Agora é a perda do noivo perante a vida. E se afastam. E ela então volta para a casa de Zacarias. E não tem mais notícias do que ocorre. E ele vive o drama interior de estar numa situação em que o coração pede um contato, mas o orgulho da raça, tão impregnado na sua alma, diz: não ceda. Afinal de contas, ela é irmã de um adversário e você será sempre o algoz. Passam-se as semanas, os meses e um dia de plenilúnio, bem característico do poeta Emmanuel. Ele não aguenta a saudade, a tensão, e resolve pegar a sua biga e voltar para a estrada de Jope. Agora vai constrangido, com o coração aos pulos, sem saber o que vai encontrar. Que terá acontecido nesse interregno? Que terá vivido ela, como ela o encarará nessa situação, nessa vida? Como será esse reencontro? A incerteza, a dúvida, a inquietação, mas ao mesmo tempo que pensa nos sentimentos que se perderam naquele dia, ele pensa nas lembranças anteriores, tecida pelos fios do amor para completar os sonhos de cada um logo no futuro, pelas vias do casamento, pelas vias do matrimônio. Quem sabe ela o terá perdoado, terá superado esse instante de trauma e de comoção. E em chegando lá, encontra-se com Zacarias e pergunta-lhe como ela está e onde ela está. Ele diz que ela está no pomar, mas precisa conversar com ele sobre ela. E então comenta-lhe que não entendeu o que aconteceu, porque em nenhum momento Abigail se referiu a ele com qualquer palavra de desacato, de desautorização ou de crítica qualquer. Apenas narrou-lhe que havia muitos compromissos no sinédrio e que por isso ela estava se afastando dessa convivência, ainda que não soubesse se temporariamente. Mas ele notava, dizia Zacarias, que Abigail voltara com uma tristeza infinda, passara dias adoecida e foi definhando, como uma flor que vive
numa planta que perde a seiva e que não encontra nenhum lenitivo, nenhum alimento adequado para sobreviver. E que ele, Zacarias, tinha enviado mensageiros para Saulo várias vezes, pelo menos para ser informado do que havia acontecido e saber cuidar dela. E ele então, já reconhecendo a sua aparente falha, pergunta: mas e ela agora? Agora ela está um pouco mais calma, serena. Desde que passou aqui um homem chamado Ananias. E Ananias era um velho. E este velho trouxe-lhe algo que é pura consolação. Ela agora é discípula de Jesus. É o terror. Ele, Saulo, aquele que é capaz de destruir Jezreel, o homem que falava de Jesus, encontra mais um perseguidor. Ele então reconhece que esse Jesus é implacável, que onde ele passa, entre os seus afetos e os seus caminhos, se faz presente. Atua de tal maneira que ele não pode fugir ao embate de alguma forma. E reclama de Zacarias: mas Zacarias, tu sabes da lei dos profetas? Esse carpinteiro não passa de uma heresia, de uma dissonância, de algo criminoso. Tanto é assim que ele foi condenado à cruz. Zacarias disse: eu reconheço as suas ponderações, mas escute as minhas. Que poderia fazer eu com uma jovem que chegava aqui em transe de dor, abandonada pelo noivo? Aí ele devolve a acusação, que nunca atendeu aos meus reclamos e que encontra bálsamo nos contatos com esse velho. Proibi-la de viver essa experiência que alivia, que balsamiza a sua própria vida, em nome de quê? Continua fiel a Moisés, a lei e os profetas, mas não me recordo que ela recomende que nós retiremos o pão, o alimento de quem precisa. Em nenhum momento a lei recomenda isso. Ele sentiu a acusação, que era uma réplica à crítica que ele fazia ao fato de que ter permitido a Ananias manter esse tipo de contato. Mas vai ver, diz Zacarias para ele, vai ao encontro dela e verá por seus próprios olhos que ela tem os dias contados, que a vida está a esmaecer-se e que não temos o que fazer. Ela já está vítima das borbulhas de sangue que brotam do seu peito. E ele foi. Imaginem a situação de alguém que se aproxima num conflito existencial tremendo. A lei tão amada e o amor feminino ali presente. E quando vê, ele só teve uma palavra e disse: Abigail, esqueceste-me? A resposta que Emmanuel coloca, quase literalmente, é esta: Saulo, como poderia a folha do deserto olvidar a gota d'água de orvalho que lhe deu a vida? Depois de uma resposta dessa, não há coração que resista. Já usei isso em algumas palestras, espero que os românticos copiem. Olha que resposta. E ele disse: mas você está aqui, vamos tecer os nossos sonhos novamente, vamos reatar os nossos laços. E ela diz: agora, Saulo, deixaremos isso para mais tarde, porque sinto que a vida se vai. E ela narra então tudo que aprendeu de consolação com a presença de Jesus. Mais uma vez aí se nota a sua sensibilidade de compreender o companheiro, que embora embebido nas lições preciosas e maravilhosas da vida espiritual do judaísmo, não era capaz de sintonizar com o evangelho, as boas notícias que chegavam. E então ela fala da doçura do Cristo, da sua ternura, do seu cuidado, de como ele lidara com os sofredores de todos os matizes, mas também como lidara com os doutores da lei, em várias etapas, com as autoridades, e como ele havia ressurgido para proclamar a imortalidade. E era por isso que ela então vivenciaria essa experiência com ele, mas não mais no corpo físico. Talvez tenha sido isso que tenha feito Saulo nunca mais se envolver com nenhuma figura feminina
para laços de conjugalidade. E alguns vão dizer que ele se tornou bastante rígido nessa situação, nas suas epístolas, considerados os escritos mais interessantes depois do Evangelho, daquela tradição original. Ele então, por mais que se esforce, diz que vai chamar os melhores médicos, mas ela diz que é inútil, porque sente que a morte já se aproxima. Ele se despede, entrega a Zacarias aquela preciosidade de volta, naquela noite de plenilúnio, e volta como pura angústia. E o que acontece? Parece que aquela vivência eram os últimos momentos reais da vida de Abigail. 2, talvez 3 dias depois, ele retorna às pressas para encontrá-la nas vascas da agonia. E ela dele se despede, dizendo que era necessário buscar os Cristo em algum momento da sua existência. Mas como ela se sabia imortal, agora com as lições de Jesus, seria capaz de acompanhá-lo no mais além da vida. E foi o que ela fez. Pensam que ele se sentiu tocado, completamente transformado por causa dessa lição da noiva querida, outrora abandonada e agora reatada em matéria de laços de afeto? Não. Acendeu-se nele o ódio a esse Jesus, que além de tudo roubava-lhe a noiva e a paz. É por isso que ele vai atrás de Ananias, que ele sabe ter saído daquela região para ir para a Síria, para Damasco, e acontece a célebre cena narrada como a conversão de Paulo. E ele vai se transformando, aos poucos, aqui e acolá, vai vivenciando as experiências as mais variadas da conversão, dos conflitos, da vida de aprendizagem no deserto de Dan, nas meditações com Áquila e Prisca, até que volta para suas casas. Em Tauro, vai visitar o pai. E o pai, então, vê aquele filho que volta, anos depois da notícia da loucura na estrada de Damasco. Considerava um filho perdido, mas ao vê-lo naqueles trajes, naqueles hábitos e com aquelas ideias, não teve dúvidas. Era um filho completamente perdido para a lei de Deus, para Moisés. Expulsa-o de casa. Manda-lhe, em nome da misericórdia, alguém entregar-lhe algumas moedas, mas ele simplesmente não as aceita, orgulhoso que é, e vai para as montanhas de Tauro, e lá vive uma experiência espiritual significativa. Será narrada provavelmente em Atos dos Apóstolos, como o momento em que ele foi ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, indizíveis. Mas Emmanuel amplia esse tipo de experiência, e diz que o terceiro céu era habitado por Abigail. Olha ela que volta. E ele então narra o seu drama de cristão convertido, sofredor, e vai lhe fazendo perguntas que são respondidas com uma única palavra de cada vez. Ama, crê, trabalha, espera. E mais que as palavras de Abigail, o seu influxo feminino, maternal, carinhoso, o toca profundamente. E ele compreende ali mais nitidamente qual é a sua tarefa, a sua missão. Alma carinhosa que era, vinculada a espíritos da renovação da época, e que trazia já acendrado o seu coração, do qual a chama do Evangelho facilmente acenderia na sua vida. Ela continuou no mundo espiritual, visitando, acolhendo, trabalhando, para que ele se transformasse em Saulo, o Saulo em Paulo de Tarso. Os anos se passaram e ele executa a sua missão por inteiro, até quando, no auge do seu trabalho em Roma, enfrenta Nero, Tigelino, e mostra a sua audácia, a ponto de Nero dizer: este é o mais perigoso dos homens que eu encontrei do caminho, dos cristãos, porque este sabe falar, sabe dos direitos romanos, sabe fazer a tessitura de um discurso capaz de emocionar as pessoas. E quando Tigelino diz: matamo-lo agora, ele diz: não, pareçamos benévolos, vamos fazer com que ele se sinta agraciado por a nossa bondade, vamos soltá-lo, vamos deixá-lo em liberdade condicional,
mas vamos colocá-lo sob vigilância. E assim que passarem as festas da reinauguração do Coliseu e dos bairros que foram reerguidos após o incêndio, que se diz provocado pelo próprio Nero, nós condená-lo-emos à sentença de morte. Habilidades políticas já existiam naquela época. Nada de mãos sujas de imediato. Vamos fazer, digamos, com o cuidado necessário para escondê-lo. E assim que ele é decapitado. Para nós, uma cena de extrema violência. Para ele, uma branda anestesia que não o faz sentir as vivências daquele momento. E logo mais, cercado de cristãos, ele começa um périplo no mundo espiritual para voltar a Jerusalém. E encaminhando nesse périplo, ele visita todas as comunidades. E quantas comunidades ele havia criado. E cada uma o recebe com a alegria espiritual dos que viveram o Evangelho nos seus primórdios, com a grandeza da época e os conflitos de então. No final, ele encontra-se em Jerusalém em oração. E quando está nessa cena, aparece-lhe então o trio que ele havia, de certa forma, tentado vencê-lo. Jesus ao centro, Gesiel à direita, e como diz Emmanuel, e no lado do coração estava Abigail que vinha recebê-lo. Agora adentraste o reino do meu Pai e pode viver as grandezas e as delícias desse amor imortal. Que bela história dessa mulher tão refinada, que é capaz de transitar de dor em dor, mantendo a chama viva da fé, da esperança, da caridade, como ele falaria, Paulo, como virtudes teologais. Não há nenhum momento em que se descreva o desencanto total, a descrença em Deus, a desesperança. Não há nenhum momento em que não exale da sua presença e da sua vivência a experiência do amor que lembra o amor incondicional. Quem aguentaria Saulo de Tarso? Qual feminino suportaria um homem rabino cheio de leis e cheio de prepotência? Quem suportaria um homem rígido nos costumes, nas regras, na formalidade, nesse tipo de vivência de conjugalidade? Mas ela o faz. E quem aguentaria a sua exprobração, as suas rejeições, quando ela fosse apresentado o seu inimigo número 1, Jesus de Nazaré? É essa figura feminina que a gente hoje, nesta manhã, reverbera em termos de lições espirituais, para dizer que a alma humana precisa disso. Eu sei que o espírito não tem sexo, mas também sei que as polaridades existem e que as polaridades são acentuadas ora numa direção, ora noutra, para que o espírito adquira as suas propriedades ou as suas competências, que seja capaz de manifestar holonomicamente a sua potência integral de ser que se é, essência que constrói veículos os mais variados. Mas também sei que hoje, o tempo da atualidade, é um tempo de que o feminino precisa engrandecer-se. Não confundamos com os movimentos feministas que, de um modo geral, se estratificaram com base em valores masculinos. A igualdade com os homens. Não é este o nosso modo de ver. É preciso ressuscitar ou fazer aparecer, porque nunca a humanidade patriarcal que o fez na sua grandiloquência possível, aquele espírito feminino, da amorosidade, do acolhimento, do cuidado, da possibilidade de manutenção, que é a marca desta polaridade. Como nós precisamos disso? Aquele que é capaz de ir ao polo oposto e dizer que, por mais verdades lógicas que possuam o seu raciocínio, que são as verdades lógicas diante da sensibilidade do afeto, já que a alma do universo é puro amor e que a saga da evolução é um desvelamento desse potencial de amor na vida cotidiana.
se a alma cristã, que o feminino encarna, estivesse presente em nosso mundo, não teríamos os dramas e as tramas dos sofrimentos que narramos no cotidiano da vida. Haveria acolhimento, haveria esperança, haveria uma fé transcendente, além de todas as potências intelectuais que nós estamos acostumados a vivenciar. E é isso, talvez, que seja a mensagem primordial dessa figura. Não se faz expoente no Evangelho, não é a figura que escreve, não é a figura que prega, não é a figura que se torna presente à frente do movimento, mas é aquela que, na ambiência em que ele propicia a vida, é capaz de tocar os corações, falar ao sentimento e dizer que a alma se alcandora, a alma se engrandece quando faz a via de acesso do cérebro para o coração e lá descobre a grande potência que é o amor. Como diria Leon Denis, a alma feminina deve reverberar em todos os recantos, porque portadora dessa qualidade, pelo menos enquanto sonho, enquanto aspiração, ou enquanto, digamos, símbolo, ela é capaz de converter as pessoas, de cuidar das pessoas. E eu me recordo então, lembrando Abigail de Cipriana, que é um personagem do livro André Luiz, que vai socorrer com seus companheiros o indivíduo que é homicida, que foi morto por homicídio, e que odeia o assassino, e que o persegue há 20 anos. E Cipriana chega naquele ambiente, depois que André Luiz diz, se o intelecto resolve por fora, o amor só corre por dentro. Não há possibilidade de atuar aqui, a partir de agora, depois do que fizemos, senão chamando uma alma feminina. E Cipriana vem. E quando ela vem irradiando uma energia simbolizada em algo que sai do seu tórax, ela se aproxima daquela criatura sofrida que é obsessora e diz, meu filho. Que palavra mágica. Ele pensa, Mãe Santíssima, pensou que era Nossa Senhora. E ela começa a dialogar com ele. E vai tocando-lhe o cérebro perispiritual. Vai conversando com ele. E ele vai se entregando àquela vibração sutil e suave. E André Luiz observa, olha e diz, mas que amor ela tem por ele. E pergunta então a alguém que pode lhe informar, quando eles se conheceram? E o seu orientador lhe diz, nunca se conheceram. E como ela demonstra esse amor todo por eles? É o amor que ela sente naturalmente por qualquer pessoa. É o amor que chega à sua expressão máxima de doação. André Luiz fica impressionado com essa cena. E parece-me que é este amor, que essa polaridade feminina pode nos trazer, que estamos necessitados para fazer ressurgir as lições do Evangelho. Jesus, como ser integral, ser completo, ser pleno, podia expressar as duas polaridades. E assim o fez. E na linguagem de Leon Denis, ele não foi consagrado nem pela oratória, nem mesmo pelas curas milagrosas, mas simplesmente pelo amor que demonstrava a todas as criaturas, independente das classes, das situações da vida. Era simplesmente o amor encarnado. É este amor encarnado, do qual Abigail é a parte materna feminina que desejamos nesse encontro, que possamos vivenciá-lo o máximo possível e nos dias por vindouros cultivá-lo em cada instante, amando o algoz, amando a vítima, amando qualquer criatura como expressão máxima da potência de Deus em nós. Afinal de contas, Ele é amor e nós somos também. Esperamos vê-los, quem sabe, como prometi, como anunciei, melhor dizendo, alguns de vocês de passagem pela Bahia, a terra amada, a terra da felicidade, nos encontros dos dias de finados.
E se vocês algum dia entrarem pelo sertão da Bahia, passem na Praça da Matriz, ou maior, na Praça da Igreja Nova. Ali há uma célula de amor que nos ensinou o Evangelho, com uma riqueza imensa centrada no sentimento, para dizer que a humanidade precisa aquecer-se ao pé da fogueira do Evangelho. Que este Evangelho nos ilumine, que sejam as suas bem-aventuranças a nossa vida, e que novas estesias, novas belezas possamos construir no cotidiano nas nossas vidas.